12 de abril de 1945. Era uma tarde de quinta-feira em Washington e o vice-presidente Harry Truman estava fazendo o que fazia na maioria dos dias quando o Senado não estava em sessão, presidindo negócios relativamente mundanos e esperando por uma noite tranquila. Ele não tinha ideia de que nas próximas horas sua vida inteira mudaria para sempre, e que o peso de terminar a guerra mais destrutiva da história humana cairia inteiramente sobre seus ombros. Ele havia sido vice-presidente por exatamente 82 dias. Franklin Delano Roosevelt mal havia falado com ele nesse tempo. Truman passou a tarde presidindo o Senado, um dever que o vice-presidente era constitucionalmente obrigado a desempenhar, mas que tinha pouco poder real. Por volta das 17h, quando a sessão estava terminando, Truman decidiu passar no escritório do presidente da Câmara, Sam Rayburn, para o que eles chamavam de Conselho de Educação, uma reunião informal onde um pequeno grupo de legisladores seniores tomaria uma bebida, trocaria histórias e discutiria os negócios de governar o país. Era o tipo de networking político casual que Truman, uma criatura do Senado, genuinamente apreciava. Ele não tinha compromissos naquela noite, nenhum assunto urgente. Estava ansioso por um bourbon e alguma conversa com velhos amigos. Ele tinha acabado de chegar ao escritório de Rayburn e se servido de uma bebida quando o telefone tocou. Era Steve Early, o secretário de imprensa do presidente Roosevelt, e sua voz tinha uma urgência que imediatamente chamou a atenção de Truman. Early pediu a Truman que viesse à Casa Branca o mais rápido possível e que entrasse pela entrada principal, não pela entrada lateral usual que o vice-presidente tipicamente usava. Truman perguntou por quê. Early não diria ao telefone. Apenas repetiu: "Venha imediatamente e não diga a ninguém para onde está indo." Truman sabia que algo estava errado. Steve Early não fazia ligações assim para assuntos de rotina. Truman pegou seu chapéu, disse a Rayburn que tinha que sair e saiu apressadamente sem explicação. Sua equipe do serviço secreto se apressou para segui-lo enquanto ele corria para seu carro. O trajeto do Capitólio até a Casa Branca normalmente levava cerca de 10 minutos, mas o motorista de Truman fez em menos. Durante aquela breve jornada, a mente de Truman correu através de possibilidades. Algo havia acontecido com a guerra. Tinha havido um ataque. O presidente estava doente. Roosevelt havia parecido terrível da última vez que Truman o vira, o que tinha sido semanas atrás. O presidente havia envelhecido drasticamente, seu rosto magro, suas mãos tremendo. Mas certamente, se algo tivesse acontecido com Roosevelt, eles teriam dito a ele diretamente. Não teriam. Quando Truman chegou à Casa Branca, foi levado imediatamente para cima, ao escritório de Eleanor Roosevelt. A primeira-dama estava esperando por ele junto com Steve Early e o coronel John Boettiger, o genro do presidente. Truman entrou na sala, e Eleanor Roosevelt veio em sua direção. Ela estava composta, mas seu rosto lhe disse tudo antes de falar uma palavra. Ela colocou sua mão gentilmente em seu ombro e disse: "Harry, o presidente morreu." Por um momento, Truman não conseguiu processar o que havia ouvido. Roosevelt morto. O homem que havia sido presidente por 12 anos, que havia liderado o país através da Grande Depressão e estava à beira de vencer a Segunda Guerra Mundial, havia partido. Truman mais tarde disse que sentiu como se a lua e as estrelas e todos os planetas tivessem caído sobre ele. Ele ficou parado, atordoado, incapaz de falar. Finalmente, ele encontrou sua voz e perguntou a Eleanor Roosevelt o que poderia fazer por ela. A resposta dela se tornaria uma das trocas mais famosas da história americana. Ela olhou para ele e disse: "Há algo que possamos fazer por você? Pois você é quem está em apuros agora." Aquela única frase capturou a enormidade do que acabara de acontecer. Harry Truman, um homem que havia sido fazendeiro, um vendedor de roupas fracassado, um juiz de comarca e um senador, era agora o presidente dos Estados Unidos no momento mais crítico da história moderna. Forças americanas estavam lutando através da Europa e do Pacífico. Hitler ainda estava vivo, entocado em Berlim. A guerra com o Japão não mostrava sinais de terminar e prometia custar centenas de milhares mais de vidas americanas. A União Soviética, aliada desconfortável da América,
já estava mostrando sinais de se tornar uma adversária futura. E Truman não sabia quase nada sobre nenhuma das decisões críticas e programas secretos que Roosevelt vinha gerenciando. Roosevelt era famoso por manter suas cartas perto do peito. Ele não havia incluído Truman em nenhuma discussão política importante. Não o havia brifado sobre o status da guerra. Não havia contado sobre as conferências secretas com Churchill e Stalin. Não havia mencionado o Projeto Manhattan, o programa de $2 bilhões para construir uma bomba atômica que estava se aproximando da conclusão. Truman havia visto Roosevelt exatamente 2 vezes desde que se tornou vice-presidente. Ambas ocasiões breves e formais. O homem mais poderoso do mundo acabara de morrer, e seu sucessor não sabia virtualmente nada sobre o que estava herdando. O momento no escritório de Eleanor Roosevelt durou apenas alguns minutos, mas os presentes nunca esqueceriam a expressão no rosto de Truman. Ele era um homem que se orgulhava de sua compostura, de sua habilidade de tomar decisões difíceis sem vacilar. Mas naquele momento, ele parecia genuinamente aterrorizado. Steve Early mais tarde disse que Truman ficou branco como um lençol. O coronel Boettiger disse que Truman parecia estar em choque, lutando para compreender o peso que acabara de ser colocado sobre ele. Eleanor Roosevelt, apesar de ter acabado de perder seu marido de 40 anos, era a pessoa mais calma na sala. Ela já havia começado a pensar sobre a transição, sobre o que precisava acontecer em seguida, sobre como garantir continuidade do governo no meio de uma guerra global. Truman perguntou quando havia acontecido. Disseram-lhe que Roosevelt havia morrido naquela tarde em Warm Springs, Geórgia, onde havia ido para descansar. Ele estava sentado para um retrato quando repentinamente reclamou de uma dor de cabeça terrível. Então perdeu a consciência, uma hemorragia cerebral massiva. Ele nunca acordou. Tinha 63 anos. Truman perguntou se havia algo que pudesse ter sido feito. Os médicos disseram que não. Havia sido instantâneo e impossível de sobreviver. Roosevelt estava morto antes de atingir o chão. Em minutos, a maquinaria do governo começou a se mover. Membros do gabinete estavam sendo convocados. O presidente da Suprema Corte estava a caminho para administrar o juramento de posse. A esposa de Truman, Bess, e a filha, Margaret, estavam sendo localizadas e trazidas para a Casa Branca. Repórteres estavam se reunindo do lado de fora, tendo recebido notícia de que algo importante havia acontecido. A palavra já estava se espalhando por Washington e logo se espalharia pela nação e pelo mundo. Franklin Roosevelt estava morto. Harry Truman era presidente. Às 19h09, apenas 2 horas depois da ligação de Steve Early, Harry S. Truman estava na sala do gabinete da Casa Branca com sua mão direita erguida. Sua esposa, Bess, estava ao seu lado, seu rosto mostrando o mesmo choque que todos na sala sentiam. A filha Margaret estava por perto, chorando silenciosamente. Os membros do gabinete que conseguiram chegar com pouco aviso prévio estavam em um semicírculo. O presidente da Suprema Corte, Harlan Stone, segurava uma pequena Bíblia e se preparava para administrar o juramento. Stone perguntou se Truman estava pronto. Truman acenou com a cabeça. Sua voz estava firme, mas aqueles que o conheciam bem podiam ouvir a tensão por baixo. Stone começou. Eu, Harry Ship Truman. Truman interrompeu. Eu, Harry S. Truman. Não havia ponto depois do S porque não representava nada. Era apenas uma inicial, um compromisso entre os nomes de seus avós. Mesmo neste momento de gravidade esmagadora, Truman queria acertar seu nome. Stone continuou, e Truman repetiu o juramento, sua mão na Bíblia, sua voz firme. Quando terminou, ele era o 303º presidente dos Estados Unidos. Não houve celebração, nenhum aplauso. Todos na sala entendiam que este era um momento de crise, não triunfo. Truman imediatamente pediu aos membros do gabinete que ficassem. Disse-lhes que precisava de todos eles, que pretendia continuar as políticas e programas de Roosevelt, que continuidade era essencial. Pediu-lhes que permanecessem em suas posições. Disse que precisaria de sua ajuda e orientação porque, admitiu abertamente,
não havia sido informado do pensamento de Roosevelt sobre a maioria dos assuntos. Foi um momento extraordinário de humildade de um homem que agora ocupava o cargo mais poderoso da Terra. O secretário de guerra, Henry Stimson, aproximou-se de Truman após o juramento e disse que precisava falar com ele urgentemente sobre um assunto de extrema importância. Truman, exausto e sobrecarregado, disse a Stimson que teria que esperar até o dia seguinte. Stimson insistiu que não podia esperar muito. Havia um projeto, disse ele. Um projeto imenso que Truman precisava saber imediatamente. Truman, sem ideia do que Stimson estava falando, concordou em se encontrar com ele no dia seguinte. Ele não tinha ideia de que Stimson estava prestes a lhe contar sobre a bomba atômica. Naquela primeira noite como presidente, Truman trabalhou até quase meia-noite. Ligou para líderes do Congresso para assegurar-lhes continuidade. Falou com comandantes militares para obter atualizações sobre a guerra. Começou a revisar os documentos e decisões mais urgentes que requeriam atenção presidencial. Cada papel que olhava, cada briefing que recebia, revelava outro aspecto do trabalho que ele não conhecia. Outra responsabilidade que Roosevelt vinha gerenciando que agora era sua. Era como tentar beber de uma mangueira de incêndio enquanto se afogava. Por volta das 23h30, Truman finalmente deixou a Casa Branca e retornou ao seu modesto apartamento na Connecticut Avenue. Bess e Margaret foram com ele. Quando entraram e fecharam a porta, longe da equipe e do serviço secreto e do peso do cargo, Truman sentou-se pesadamente. Margaret mais tarde recordou que seu pai parecia mais exausto do que ela jamais o havia visto. Ele disse-lhes que nunca havia querido isso, que esperara servir o mandato de Roosevelt como vice-presidente e então retornar ao Senado, onde estava confortável e eficaz. Agora era presidente e se sentia completamente despreparado. Bess Truman, sua esposa de 26 anos, foi caracteristicamente direta. Disse-lhe que ele faria o trabalho porque tinha que fazer, porque o país precisava dele e porque era capaz disso, mesmo que não acreditasse nisso ainda. Ela nunca havia querido ser primeira-dama. Havia de fato implorado a Harry para não aceitar a nomeação para vice-presidente. Mas agora estava feito, e eles enfrentariam juntos. Margaret, sua única filha, com apenas 21 anos, abraçou seu pai e disse que acreditava nele. Truman, lágrimas nos olhos, agradeceu a ambas. Então foi para a cama, sabendo que quando acordasse, todo o peso da presidência estaria esperando. Na manhã seguinte, 13 de abril, Truman estava de volta à Casa Branca às 8h. Seu primeiro dia completo como presidente começou com um briefing sobre a situação militar na Europa e no Pacífico. A Alemanha estava colapsando, mas a luta continuava. O Japão não mostrava sinais de se render. As baixas americanas estavam aumentando. Então, veio a reunião com o secretário de guerra Stimson, que mudaria tudo. Stimson sentou-se com Truman e começou a explicar o projeto Manhattan. Pelos últimos 3 anos, disse ele, os Estados Unidos vinham desenvolvendo um novo tipo de arma. Uma bomba de poder sem precedentes que derivava sua força da divisão do átomo. O projeto havia custado $2 bilhões e envolveu mais de 100 mil pessoas trabalhando em instalações secretas por todo o país. Estava se aproximando da conclusão. Em meses, possivelmente antes, os Estados Unidos teriam uma arma que poderia destruir uma cidade inteira com uma única bomba. Stimson deixou isso penetrar por um momento, observando o rosto de Truman. O novo presidente sentou-se em silêncio atordoado. Truman havia ouvido rumores de algo grande sendo desenvolvido. Havia até quase tropeçado no projeto Manhattan durante seus dias presidindo o Comitê Especial do Senado para investigar o Programa de Defesa Nacional. Quando seus investigadores tentaram examinar certas instalações com orçamentos massivos e nenhum propósito claro, foram informados em termos inequívocos para recuar, que era um assunto da mais alta segurança nacional. Truman havia relutantemente concordado. Agora entendia por quê. Os Estados Unidos estavam construindo uma arma que mudaria a guerra para sempre, e Roosevelt nunca havia dito uma palavra a ele sobre isso. Nos próximos dias e semanas, Truman receberia briefings mais detalhados sobre a bomba, sobre a decisão de se e como usá-la, sobre os alvos sendo considerados. Mas naquela primeira reunião com Stimson, a realidade básica o atingiu.
Ele teria que decidir se usaria esta arma. Não Roosevelt, que havia iniciado o projeto e supervisionado seu desenvolvimento. Não os generais ou os cientistas. Ele, Harry Truman, que havia sido presidente por menos de 24 horas, que nem sequer sabia que a arma existia ontem, teria que tomar o que poderia ser a decisão mais consequente da história humana. Conforme os dias passavam, Truman começou a compreender o escopo completo do que Roosevelt vinha gerenciando. As negociações complexas com Stalin e Churchill sobre a Europa pós-guerra, os planos para a invasão do Japão, os desafios econômicos de transicionar de uma economia de tempo de guerra para tempo de paz. A tensão crescente com a União Soviética, que eventualmente se tornaria a Guerra Fria. As questões de direitos civis que estavam começando a demandar atenção. A agitação trabalhista que havia sido suprimida durante a guerra, mas estava pronta para explodir. Roosevelt havia estado malabarando dezenas de grandes crises e desafios estratégicos de longo prazo, e Truman não sabia sobre quase nenhum deles. Truman mais tarde disse que seu primeiro mês como presidente pareceu ser jogado no fundo de uma piscina sem saber nadar. Ele trabalhava dias de 16 e 18 horas lendo livros de briefing, reunindo-se com conselheiros, tentando entender as questões e as opções. Tomava decisões porque decisões tinham que ser tomadas. Mas constantemente se preocupava que estivesse perdendo algo crucial, alguma peça de informação ou contexto que Roosevelt teria conhecido. Sentia-se como um impostor, um homem interpretando um papel para o qual não estava qualificado, esperando que alguém percebesse o erro e o substituísse com o verdadeiro presidente. Mas, gradualmente, Truman encontrou seu equilíbrio. Seus anos no Senado haviam lhe ensinado como ouvir, como sintetizar informação de diferentes fontes e como tomar decisões difíceis com informação incompleta. Sua experiência como oficial de artilharia de combate na Primeira Guerra Mundial havia lhe ensinado como manter a calma sob pressão e fazer decisões de vida ou morte sem congelar. Sua criação dura em uma fazenda no Missouri havia lhe ensinado resiliência e a habilidade de suportar reveses. Ele nunca seria Franklin Roosevelt. Nunca teria aquele charme aristocrático ou retórica elevada ou grande visão estratégica. Mas poderia ser Harry Truman, e isso teria que ser suficiente. Eleanor Roosevelt, enquanto isso, estava lidando com sua própria transição. Ela havia sido primeira-dama por 12 anos, mais tempo que qualquer mulher na história americana. Havia transformado o papel, viajando pelo país, defendendo direitos civis e justiça social, servindo como olhos e ouvidos de seu marido. Agora estava se preparando para deixar a Casa Branca e retornar à vida privada. Mas antes de partir, fez questão de se reunir com Truman várias vezes para compartilhar as percepções que pudesse sobre o trabalho e as pessoas com quem estaria trabalhando. Em uma dessas reuniões, ela se desculpou pelo que havia dito a ele naquele primeiro dia sobre ele ser quem estava em apuros agora. Ela explicou que estava tentando expressar que o fardo havia mudado para ele, que ela e sua família sofreriam privadamente, mas que ele teria que sofrer publicamente enquanto simultaneamente liderava a nação. Truman disse-lhe que não havia necessidade de se desculpar, que suas palavras haviam sido exatamente certas, que haviam capturado a realidade da situação com perfeita clareza. Ele agradeceu pela graça e dignidade durante a transição e prometeu honrar o legado de Roosevelt lutando para terminar a guerra e construir a paz que seguiria. A questão que assombrava Truman, que o mantinha acordado à noite durante aquelas primeiras semanas, era se Roosevelt havia cometido um erro ao escolhê-lo como vice-presidente. A seleção havia sido controversa na época. O vice-presidente anterior de Roosevelt, Henry Wallace, havia sido popular com a ala liberal do Partido Democrata, mas desconfiado por conservadores e chefes partidários. Eles haviam pressionado Roosevelt a abandonar Wallace e escolher alguém mais moderado. Truman havia sido aceitável para todas as facções, uma escolha de compromisso. Era leal, experiente e improvável de causar problemas. Mas Roosevelt havia considerado que seu vice-presidente poderia realmente ter que se tornar presidente? Havia pensado sobre se Truman estava pronto para essa possibilidade? Truman nunca saberia a resposta a essa pergunta.
Roosevelt nunca havia confiado nele sobre por que foi escolhido ou quais eram as expectativas de Roosevelt. Tudo que Truman tinha era a garantia de Eleanor Roosevelt de que seu marido havia confiado nele. Havia acreditado que faria a coisa certa quando chegasse a hora. Se isso era verdade ou apenas algo gentil a dizer para aliviar a consciência de Truman, ele nunca saberia com certeza. O que Truman sabia, o que ficou mais claro para ele a cada dia que passava, era que não podia se dar ao luxo de se deter em questões sobre se era o homem certo para o trabalho. Ele era o homem no trabalho, e milhões de vidas dependiam dele descobrir isso rapidamente. Em semanas, estaria se reunindo com Stalin e Churchill em Potsdam, representando os Estados Unidos no mais alto nível de diplomacia internacional. Em meses, decidiria usar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, terminando a guerra, mas abrindo a era nuclear. Em anos, tomaria decisões sobre a Coreia, sobre Berlim, sobre a Guerra Fria que moldariam a segunda metade do século XX. Mas tudo começou naquela tarde de quinta-feira, em abril, no escritório de Eleanor Roosevelt, com as palavras: "Harry, o presidente morreu." Naquele momento, tudo mudou. Um homem que havia sido vice-presidente por 82 dias, que mal havia falado com o presidente que servia, que não sabia quase nada sobre os segredos militares mais críticos da guerra, tornou-se a pessoa mais poderosa da Terra. E uma viúva enlutada que acabara de perder seu marido, teve a compostura de reconhecer que seu fardo estava terminando, enquanto o dele estava apenas começando, e de lhe dizer isso com honestidade devastadora. Truman nunca esqueceu aquele momento ou aquelas palavras. Anos depois, quando era um ex-presidente vivendo tranquilamente em Independence, Missouri, ele refletiria sobre seu tempo no cargo e diria que sempre tentou lembrar o que Eleanor Roosevelt havia dito a ele. Ele era quem estava em apuros. Ele era quem tinha que tomar as decisões. Ele era quem seria julgado pela história. E não podia desperdiçar tempo se perguntando se era digno ou pronto. Ele apenas tinha que fazer o trabalho. O peso da presidência nunca foi tão pesado quanto naquele momento em que caiu sobre ombros que mal conheciam sua própria força. Se esta história te tocou, você precisa continuar essa jornada. Inscreva-se no canal agora para descobrir mais momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial. As decisões impossíveis, os segredos enterrados e os homens comuns que mudaram o curso da história. Deixe um comentário. Você acha que estava pronto para ser presidente? O que você teria feito no lugar dele? E não saia ainda. Acabamos de recomendar um vídeo que está diretamente conectado com esta história. Clique e veja o próximo capítulo desta saga histórica. A verdade continua te esperando.